Olá, meus amigos, espero que estejam todos bem. E vamos então dar continuidade à nossa disciplina de Direito Civil 2 e hoje com um tema novo, começando então a falar sobre os negócios jurídicos. Mas antes mesmo de falarmos o conceito, tratar a definição e os elementos próprios do negócio jurídico, nós precisamos contextualizar, precisamos aí então classificar exatamente aonde se encaixa o negócio jurídico perante outros vários institutos interessantes ao direito. E para isso, então, começo aqui a minha fala destacando para vocês que o nosso mundo, obviamente, ele é aí contaminado por fatos. Então, você aí ligou o computador, começou a assistir a minha aula, começou a fazer anotações, você aí almoçou, enfim, realizou diversos atos aí que constituem fatos dentro do nosso mundo. Acontece que nem todo fato interessa ao direito. Você hoje ter acordado, se espreguiçado e ligado o computador não é exatamente, ou não são exatamente, fatos que interessam ao direito, porque não atraem diretamente ou imediatamente qualquer consequência jurídica. Por outro lado, existem outros fatos que sim terão a interesse para o direito, porque ele irá regular quais serão os seus efeitos, quais serão as suas consequências. Então, nós conseguimos subdividir inicialmente esses acontecimentos no nosso mundo entre fatos e fatos jurídicos. Ou seja, fatos aqueles que pouco importam ao direito, não trazem consequências jurídicas, enquanto temos os fatos jurídicos, aqueles sim que o direito irá regular para criar permissões, proibições, declarar direitos e outros mandamentos possíveis. Então, o nosso foco aqui na aula é em cima dos fatos jurídicos. E os fatos jurídicos têm também a sua própria subclassificação, que eu vou mostrar aí para vocês na tela. Olha aí só você mesmo. Veja, nós temos então, dentro do fato jurídico, esse acontecimento que interessa ao direito, nós temos o fato jurídico stricto sensu, ou em sentido estrito, o ato fato jurídico e o ato jurídico. Vamos entender primeiro fato jurídico em sentido estrito, que pode se dividir em fato jurídico ordinário ou fato jurídico extraordinário. O fato jurídico ordinário é aquele que ocorre com a natureza, pela natureza, e que é comum, esperado, previsível, está no desenrolar normal da vida acontecer. E esse fato aí natural interessa ao direito, porque repercute na esfera jurídica. E nós temos alguns vários exemplos aí de fatos jurídicos ordinários, como por exemplo, o nascimento, a morte, o transcorrer do tempo. Veja, o nascimento faz surgir a personalidade jurídica, a personalidade civil, conforme estudamos lá em Direito Civil 1. A morte encerra essa personalidade, faz com que os herdeiros aí tenham o patrimônio do falecido transmitido ao seu patrimônio. Então veja que o evento morte, um fato jurídico ordinário, afinal todos iremos morrer algum dia, ele irá então repercutir na esfera jurídica. Por outro lado, nós temos o fato jurídico stricto sensu extraordinário, que é aquele que é dotado aí de imprevisibilidade, aquele que é dotado, então, de uma circunstância não esperada pelos envolvidos e que repercute na esfera jurídica. Por exemplo, se eu quero aí cumprir um determinado contrato, mas sou impedido porque houve uma grande tempestade que interditou o caminho que eu deveria cruzar para poder cumprir esse contrato. Ou até mesmo houve aí a passagem de um tornado que destruiu o objeto do meu negócio. Então veja, um fato jurídico
extraordinário. Por quê? Ele é imprevisível, pelo menos numa situação normal, e até mesmo, em algumas situações, irresistível. Porque por mais que você saiba que pode acontecer, por exemplo, a previsão do tempo pode falar que vai vir uma chuva forte, não tem como você impedir o resultado danoso desse evento extraordinário. E aqui, pessoal, só vou destacar para vocês que nós vamos estudar melhor esses fatos jurídicos extraordinários lá para frente, quando formos estudar o artigo 393 do Código Civil, falando das obrigações, quando elas não podem, ou melhor dizendo, não podem aí ser exigidas em razão do chamado caso fortuito e força maior. O que significa dizer caso fortuito e força maior? Caso fortuito, que seria aí um evento humano, que então é extraordinário, que é irresistível, que é imprevisível. E força maior, um evento próprio da natureza, que impede também o cumprimento da obrigação. Daí há uma polêmica doutrinária se realmente caso fortuito se relaciona com a ação humana ou com a ação da natureza, ou se força maior a relação da natureza ou humana e vice-versa. Mas deixemos essa polêmica mais para frente para discutirmos, até porque vamos ver que a consequência tanto para um quanto para outro é a mesma, né? De resolver o negócio, resolver a obrigação. Mas isso veremos lá em Direito Civil 3. Vamos para a próxima classificação que eu quero trabalhar aqui com vocês, tá? Que é do ato jurídico. Antes de falarmos do ato-fato jurídico, vamos entender o ato jurídico. Se o fato jurídico é um evento da natureza que vai repercutir no direito, o ato jurídico deriva de uma ação humana, tá? Então, o ato jurídico deriva dessa ação humana. E essa ação humana pode ser lícita, em conformidade com o direito, ou ilícita. Quando falamos do ilícito, estamos falando aqui de um ato ilícito, que atrai a responsabilidade civil. Ou seja, você causa dano a outrem e fica obrigado a reparar esse dano. E detalhes sobre isso, nós vamos ver um pouco sobre ato ilícito ainda este semestre, mas vamos nos aprofundar no estudo dele lá em Direito Civil 8, quando estudaremos responsabilidade civil. Então, o ato de prejudicar alguém, causar dano a outrem, atrai a responsabilidade para realizar a reparação desse dano. Mas nem todos os atos humanos são ilícitos, são causadores de dano. Existem atos lícitos. E esses atos lícitos, portanto, em conformidade com o direito, nós podemos identificar dois. O ato jurídico stricto sensu, né, em sentido estrito, ou o negócio jurídico, que será lá a base do nosso estudo. Bem resumidamente, o que seria um ato jurídico em stricto sensu? O ato jurídico stricto sensu é aquele que é inicialmente determinado pela vontade humana, vontade da parte de realizar aquele ato, mas os seus efeitos são definidos pelo próprio sistema jurídico. Então, veja, eu posso querer realizar aquele ato jurídico, mas a consequência dele não sou eu que escolho. E eu já tenho um bom exemplo que nós já estudamos anteriormente sobre o que é um ato jurídico stricto sensu. Lembra quando eu falei para vocês sobre domicílio? O domicílio é aquele lugar que você, então, tem a sua residência com ânimo definitivo. Então, veja, pelo simples fato, pelo simples ato, é melhor dizendo, o ato jurídico de eu residir em um local com ânimo definitivo, já atrai obrigatoriamente a consequência daquele local se tornar o meu domicílio. Então, veja, ato jurídico stricto sensu. Eu não consigo determinar os efeitos jurídicos daquele ato, porque a própria lei já comanda, já diz qual é o efeito daquele ato realizado. E a segunda classificação que eu coloquei aí é o negócio jurídico, que é o que nós vamos aí nos aprofundar ao longo da aula. Mas veja, qual que é a grande diferença aqui? É um ato realizado conforme a vontade humana, mas que os efeitos produzidos também são determinados pela vontade
daqueles que realizam, daqueles que celebram o negócio. Então, diferentemente do que acontece no ato jurídico estricto sensu, no negócio jurídico, eu mesmo defino quais serão as consequências. Qual o maior exemplo de negócio jurídico? Contrato. O contrato, veja, eu quero comprar alguma coisa de você, você quer vender alguma coisa para mim, nós definimos o que vai ser comprado, o que vai ser vendido, qual será o preço, qual será a forma de pagamento, qual será o local do pagamento, e assim vai. Então, veja, as consequências definidas pelas próprias partes. Bom? E vamos olhar aquela classificação que eu dei para depois, o tal do ato-fato jurídico, que aqui é uma contribuição excepcional do professor Pontes de Miranda. Porque veja só, nós temos certos atos realizados no nosso mundo que poderiam não se encaixar num fato jurídico, como também não se encaixam devidamente num ato jurídico. Vamos pensar o seguinte. Vamos imaginar, até aproveitando um exemplo dado pelo professor Pablo Stozzi, o qual eu acho muito bacana para explicar isso daqui, que é a ideia de uma criança que vai numa padaria e compra uma bala, um chiclete. E então dá o dinheiro, recebe os doces e vai embora. Se formos olhar esse evento, esse fato, pela luz do direito, nós diríamos que esse negócio jurídico seria nulo ou anulável, a depender da incapacidade dessa criança. Vamos imaginar que tem menos aí de 16 anos. Então, seria absolutamente incapaz. Sendo absolutamente incapaz, esse negócio estaria contaminado pela nulidade. Fiquem tranquilos, nulidade, anulabilidade, nós vamos trabalhar ao longo do semestre. Só estou adiantando aqui para explicar melhor essa questão do ato-fato jurídico. Então veja, o negócio seria nulo, porque um incapaz, absolutamente incapaz, realizou um negócio jurídico sem estar devidamente representado. Mas veja, se anula, se decreta a nulidade da venda na padaria de um chiclete, de uma bala para uma criança, não. Imagino que muitos de vocês, assim como eu, já fizemos isso. Já compramos algum doce, alguma coisa em um local, mesmo sendo ainda incapazes. Então, veja que é um fato aceito socialmente e que não perpassa por essa verificação de validade do negócio. Produz efeitos jurídicos, ainda que poderia haver aí um vício dentro dessa manifestação de vontade. Logo, aí se dá então uma terceira classificação para admitir esses atos, chamando de ato-fato jurídico. Para dizer o seguinte, que a vontade humana, por mais que esteja por trás da realização desse ato, ela não é relevante por si só. Ela é aceita socialmente. E o fato de ter havido a compra e venda, o fato, o acontecimento, é mais importante do que a manifestação de vontade em si. Então, como mistura uma vontade humana, ainda que pouco considerada ou quase nada considerada pelo direito, e um fato de ter ocorrido a celebração de um negócio, então a junção deles mostra que temos aí um meio termo, um ato-fato jurídico, tá? Eu dei esse exemplo aí do doce comprado pela criança, mas podemos pensar em outros. Vamos pensar em uma pessoa com deficiência mental, né, que aí grave, que poderia inclusive estar submetida a algum tipo de interdição, né? Veja, essa pessoa teria limitações nos atos que ela pode realizar, né? Então teria que ter aí aquele que é o assistente, aquele que então está realizando a interdição, está nomeado aí como o curador para realizar os atos em nome dessa pessoa com deficiência. Nesse caso, vamos dizer que foi realizado um ato por essa pessoa com deficiência mental grave, interditada, mas que produziu efeitos jurídicos. Como, por exemplo, ela pintou um quadro e esse quadro
foi colocado à venda porque foi uma obra de arte muito bem feita, muito linda, muito bela. Nesse caso, veja, por mais que tenha sido feito por um incapaz, né? Não, melhor dizendo, não incapaz, ele é capaz porque pessoas com deficiência são capazes, mas por mais que ele tenha essas restrições em razão da interdição, ainda assim é um ato que pode ser considerado um ato fato jurídico. Tá? Então, podemos ter vários exemplos aí do nosso cotidiano de situações que, se vistos por uma visão estrita do direito, não teriam validade, mas que aceitamos socialmente, aceitamos a realização desse ato, fato jurídico, porque é uma aceitação social. Bom, muito bem. Com isso, então, podemos partir para falar agora sobre o negócio jurídico. E o negócio jurídico, portanto, nós podemos definir da seguinte maneira, e eu gosto muito aqui do conceito dado pelo professor Caio Mário da Silva Pereira. É bastante simples, bastante imediato. Que ele vai dizer que o negócio jurídico, então, é toda declaração de vontade emitida de acordo com o ordenamento legal e geradora de efeitos jurídicos pretendidos. Simples e fácil e diz tudo. Por quê? O cerne do negócio jurídico está justamente na declaração de vontade, manifestação de vontade por aquele que quer celebrar o negócio e aquele outro que aceita o negócio. Mas essa manifestação precisa seguir os parâmetros legais, os parâmetros do ordenamento jurídico. E essa declaração terá os efeitos jurídicos conforme a vontade dessas partes envolvidas, desses negociantes, ou seja, como eles pretendem. Pronto. Temos aí o conceito com os elementos essenciais para compreender o que é um negócio jurídico. Bom? E aí, então, a partir desse conceito, nós conseguimos estudar agora quais são os elementos que compõem o negócio jurídico em si, para que ele exista, seja válido e produza efeitos na ordem jurídica e no patrimônio e naquilo que é disponível pelas partes. E aí, então, nós encontramos esses dados explicitamente, ou pelo menos a maior parte explicitamente, no artigo 104 do Código Civil. Olha aí na tela. A validade do negócio jurídico requer 1. Agente capaz. 2. Objeto lícito, possível, determinado ou determinável. 3. Forma prescrita ou não, defesa em lei. Aqui, pessoal, nós temos praticamente o resumo dos elementos essenciais aí do negócio jurídico, tratando não só das questões de existência e as questões de validade para esse negócio. Principalmente aqui, validade, conforme diz o caput do artigo 104. E veja que eu estou destacando para vocês todo momento, falando existência, validade e eficácia. Por quê? Aí são os 3 planos do negócio jurídico que nós podemos estudar para compreender o seu funcionamento. E veja, aqui é uma ideia, não é de autoria dele, mas muito bem difundida pelo professor Pontes de Miranda e que hoje continua tendo uma enorme relevância para compreender aí o funcionamento do negócio jurídico em si. Então, vamos fazer esse estudo aqui a partir de um organograma, um fluxograma que eu fiz para vocês compreenderem então esses planos do negócio jurídico. Olha aí na tela. Veja só, nós temos então o plano da existência, da validade e da eficácia. No plano da existência, nós estamos tratando dos elementos que devem estar presentes para que um negócio jurídico exista. Ou seja, a ausência de algum desses elementos torna o negócio jurídico inexistente, porque ele não está completo para ser chamado de negócio jurídico. E veja, na nossa legislação expressa, nós não falamos de negócio jurídico inexistente, embora aí tomado pela doutrina.
mas damos o mesmo efeito para o negócio jurídico inexistente do negócio jurídico nulo, tá bom? Então, é como se fosse uma nulidade do negócio não ter um dos elementos aí de existência. Mas aí, deixa que nós falaremos um pouco mais disso adiante, tá? Então, olha só, precisa que o negócio jurídico tenha um agente, tenha um objeto, tenha uma forma e uma manifestação de vontade. Veja, se não existirem pessoas envolvidas no negócio, só existir um objeto numa forma, então um papel falando que está tendo uma venda de um determinado imóvel, veja que isso não é nada, porque quem está comprando? Quem está vendendo? Se não sei, então não tem como falar que é um negócio jurídico. Se não tem objeto, se a gente faz um contrato de compra e venda de nada, isso é um negócio? Não é um negócio, porque precisa ter um objeto. Ou então a gente fala que vai fazer um negócio, mas não faz esse negócio por escrito, por meio oral, não faz esse negócio por meio de algum sinal, nada. Veja, não teve forma, então existiu um negócio. Foram duas pessoas, uma olhando para a cara da outra, né? Sem manifestar vontade. E principalmente, não ter manifestação de vontade, aí mostra que esse negócio não deveria ter se concretizado, podendo inclusive incorrer em algum vício do consentimento, que daí nós vamos estudar também mais adiante. Ou seja, se eu não manifestei a minha vontade, então eu não aderi àquele negócio. Logo, não posso estar vinculado a ele. E perceba que quando eu li para vocês lá o artigo 104 do Código Civil, eu não falei, não tinha lá no inciso manifestação de vontade. Por quê? Porque, veja, manifestação de vontade é essencial no negócio jurídico. E, portanto, por ser tão essencial, não precisa o legislador destacar. Sobretudo porque está falando aqui do plano da validade, que vamos ver depois, está dando destaque à validade nesse artigo 104. Mas, como vimos, olha lá o conceito que você anotou, que a gente falou agora há pouco. Veja que ele vai dizer que o negócio jurídico é uma declaração de vontade. E daí com os demais requisitos, de acordo com o ordenamento jurídico, gerando efeitos jurídicos pretendidos, então ele é, na sua essência, uma manifestação de vontade. Logo, por isso nem se coloca, porque é o óbvio do óbvio. Tá bom? Muito bem. Então vamos pensar. Eu tive aqui, então, esse negócio, né? Tem um agente, um objeto, uma forma, uma manifestação de vontade. Mas só isso não é suficiente. Por enquanto, existe um negócio. Mas ele está apto a produzir efeitos jurídicos? Ele pode, de fato, alterar a realidade jurídica das partes? Ele pode, portanto, modificar o patrimônio? Pode aí vincular essas pessoas? Vai depender, então, agora da análise da validade em si desse negócio. E daí vamos para o próximo plano. Olha aí na sua tela. O plano de validade, veja, é a continuação do artigo 104, porque o agente tem que ser capaz. Se não for capaz, pode resultar em nulidade ou anulabilidade do negócio. O objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. A forma prescrita ou não defesa em lei. O que significa isso? A forma tem que estar conforme aquilo que a lei está mandando que tenha aquela forma, ou que não seja proibida pela lei uma determinada forma. E a manifestação de vontade, veja, tem que ser livre e de boa fé, ou seja, sem vícios do consentimento, sem a impossibilidade de anulação porque a vontade não foi manifestada livremente. Então, digamos, se eu fui coagido, se eu fui enganado, se eu sofri uma fraude, então eu não manifestei a minha vontade livremente e o meu negócio pode ser anulado, tá bom? Vamos pensar então um pouco nas categorias aí do plano da validade que eu trouxe para vocês. Primeiro, veja que eu já falei aqui então da capacidade, absolutamente capaz, relativamente capaz, e depois o objeto, que tem que ser lícito, obviamente,
Porque veja, um objeto ilícito, por exemplo, um contrato lá mandando matar alguém. Veja que o objeto é ilícito, porque constitui um crime. Então esse contrato aí será nulo de pleno direito. O objeto também tem que ser possível. E aqui a questão de possibilidade, a gente pode estudar um pouco mais a fundo, entendendo a impossibilidade fática e a impossibilidade jurídica. O que significa isso? A impossibilidade fática, eu estou fazendo referência aqui àquilo que não se pode realizar de fato. Então eu faço um contrato com você, por exemplo, vendendo um lote em Saturno. Veja, eu posso vender um lote em Saturno? Não, não tem nem como cumprir esse negócio jurídico. Então é impossível materialmente. Mas eu posso falar também de uma impossibilidade jurídica. Como acontece no caso de venda de um bem fora do comércio, por exemplo, né? Então eu tento vender o mar, tento vender aí uma terra, uma praia, por exemplo, e assim vai, tá? Então, nessas situações, nós temos aí uma impossibilidade jurídica, porque embora esses bens estejam disponíveis, mesmo sendo bens públicos, conforme aquilo lá que nós já conversamos, bens de uso comum do povo, não podem ser alienados porque são bens que são considerados fora do comércio, tá? E aqui eu tenho que trazer também uma regrinha importante que está lá no artigo 106 do Código Civil. Olha aí na sua tela. A impossibilidade inicial do objeto não invalida o negócio jurídico se for relativa, ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Então vamos pensar aqui o seguinte: vamos imaginar uma situação bastante futurística. Vamos imaginar que eu celebro um negócio jurídico para fazer um vende de um lote na Lua. Vai falar assim: nossa, professor, mas isso é impossível. Sim, é impossível. Agora, mas e se o negócio só vai produzir efeitos, só vai ter a sua conclusão há muitos e muitos anos depois que, de fato, poderemos ocupar a Lua? Que já então serão, de fato, aí vendidos lotes na Lua. Aí, veja, era uma impossibilidade relativa, porque inicial. Antes parecia impossível, mas agora pode se realizar. Então, veja que a análise da impossibilidade do objeto precisa ser verificada no momento também da conclusão do negócio jurídico. Se é possível de fato cumprir ou não. Por quê? Às vezes, naquele momento em que se está aí, então, entrando em acordo, no ajuste com a parte contrária, de fato, inicialmente, o objeto é impossível de ser cumprido. Mas, posteriormente, no momento da execução desse negócio, ele se torna possível. Vamos pensar aqui, por exemplo, que se eu faço a compra, né, a aquisição da futura, da futura produção que você terá numa fábrica. Veja, os produtos ainda não existem. Então é impossível que você me entregue esses produtos, mas eles virão a existir no futuro. Então a impossibilidade é inicial, relativa, podendo posteriormente, então, aí ser cumprido esse negócio. E veja, o artigo ainda termina falando ou se cessar antes de realizada a condição a que ele estiver subordinado. Nós vamos estudar condição mais para frente, um evento futuro, incerto e tudo mais, condição suspensiva, condição resolutiva. Mas entenda, para poder cumprir uma prestação, precisa que ocorra um evento. Se, então, antes de ocorrer esse evento, o bem, né, o objeto se torna possível, então o negócio pode produzir os efeitos. Tá bom? Pessoal, vamos então ver o resto aqui das questões concernentes ao objeto. Olha aí então na sua tela como já estávamos vendo aí no nosso esquema. Olha só. Então, vimos a licitude, a possibilidade e daí se o objeto é determinado ou determinável. Então veja, nós podemos aqui pensar na determinação do objeto
refletindo em cima se ele já é precisamente o que nós queremos, então eu quero comprar aquele carro, aquele celular, aquele computador, ou ele poderá ser escolhido no futuro. Então, veja, eu tenho aí uma safra que eu vou adquirir de uma determinada pessoa, mas essa safra eu vou escolher determinadas sacas aí com os frutos dessa safra. Então, serão bens determináveis. No futuro, eu direi quais são aqueles que serão os objetos do meu negócio. Então, a determinação dele fica para um momento posterior. E isso não impede a validade do meu negócio, tá? Muito bem. Voltando só para a questão de capacidade, eu gostaria aqui só de falar para vocês do artigo 105 do Código Civil. Olha só na sua tela. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. O que ele está dizendo aqui? Que, primeiro, uma das partes no negócio, imagina um contrato, uma das partes é relativamente incapaz. E daí foi feito o negócio e a parte contrária sabia muito bem dessa incapacidade relativa. E a parte contrária tem que cumprir a sua prestação no negócio. Mas daí fala, olha, eu não estou mais com vontade de cumprir esse negócio, tenho meus motivos para não cumprir esse negócio. E o que ela faz? Me aproveito dessa irregularidade no plano da validade, essa anulabilidade do negócio, e invoco para me beneficiar. Então eu falo, olha, não vou cumprir o negócio jurídico porque você é relativamente incapaz e esse negócio é anulável. Pronto. Então, o artigo 105 impede que eu faça esse tipo de alegação em benefício próprio, tá? E também, isso aqui não vai valer para os cointeressados capazes, né? Então, se tiverem outras pessoas envolvidas nesse negócio, essa alegação também não aproveita a eles, tá? A não ser que o objeto do negócio, né, ou da obrigação, seja indivisível. O que significa dizer isso? Que se o negócio, então duas hipóteses aqui, que se o negócio ele é então anulado em favor de uma das partes, então vamos dizer o seguinte, tem lá um negócio jurídico, uma das partes é relativamente incapaz e daí então o negócio foi anulado. Só que de um dos lados das partes tem mais de uma pessoa. Então, digamos, tem 3 credores e um devedor, que é incapaz. Olha só, veja, a declaração aí da anulação desse negócio, né, a construção da anulação desse negócio, pode, então, aproveitar aquele que requereu a anulação, mas não os demais, salvo se o objeto da prestação não puder ser dividido entre as pessoas. Então, digamos, tem que entregar um animal vivo. O animal é divisível? Não é, porque se eu dividir um animal, ele morre, perde então aí o objeto do negócio. Então, veja, se sendo indivisível e for declarada a anulação, né, for então aí desconstituído o negócio em razão da anulação em favor de uma dessas partes, as demais aí vão aproveitar essa declaração de anulação do negócio porque o objeto é indivisível. Agora, vamos mudar esse objeto. E se for dinheiro? Dinheiro é divisível? Eu consigo dividir R$ 100 entre 3 pessoas. E daí, nessa situação, então, havendo a possibilidade de divisão, então daí vai aproveitar a declaração, a decretação da anulação do negócio jurídico, né, pela incapacidade relativa, somente aquele que a levantou, tá? Não sendo, obviamente, em questão de benefício próprio, porque é vedado pela primeira hipótese desse artigo 105. Tá bom? Muito bem.
Vamos então agora para o próximo elemento aqui, que é então da forma. Olha aí na sua tela, né? A forma que tem que estar prescrita ou não defesa em lei. E veja, nós temos aqui algumas situações em que a lei exige uma forma certa para a celebração de um negócio jurídico. E outras que ele deixa a forma livre, que você pode escolher como você quer fazer esse negócio. E o Código Civil já tem aqui algumas regrinhas específicas sobre isso. Olha aí na sua tela. Primeiro, a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir, ou seja, forma prescrita ou não defesa em lei, aqui explicitado no artigo 107. 108, que aqui muitos de vocês conhecem parcialmente essa regra. Não dispondo a lei em contrário, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem a constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis, de valor superior a 30 vezes o maior salário mínimo vigente no país. Então veja, vocês sabem isso muito bem, que para fazer a transferência de um imóvel, você precisa da escritura pública e do registro. A escritura pública, então, uma forma pública para o negócio jurídico, que daí deve ser levado ao registro público, no cartório de registro de imóveis. Mas veja, essa escritura pública, essa forma pública do negócio jurídico, só é exigência, e aqui que eu disse para vocês, vocês sabem metade dessa regra, só é exigência se o imóvel tiver valor superior a 30 vezes o salário mínimo. Daí, tem que fazer escritura pública e registro. Se for inferior a 30 vezes o salário mínimo, não precisa da escritura pública, pode ser um contrato particular e levar diretamente ao registro. Bom? Então veja as exigências da lei conforme a forma. Tá bom? Vamos no artigo 109. Olha só. No negócio jurídico celebrado com a cláusula de não valer sem instrumento público, este é da substância do ato. Então, se as próprias partes determinaram que tem que ser por meio de instrumento público, por meio de uma escritura pública, então o negócio precisa ser celebrado por meio da escritura pública, do instrumento público. Senão, não terá validade. Tá bom? Muito bem. Ditas essas regras, podemos ir então para a questão da manifestação de vontade. Olha aí então na sua tela. Veja que eu falo então que a manifestação de vontade, ela deve ser livre e de boa fé, sem os vícios do consentimento que nós vamos estudar, a saber só exemplificadamente, erro, dolo, coação, lesão, fraude contra credores, dentre outras circunstâncias. Então, você tem que ter a voluntariedade, a vontade de querer celebrar esse negócio. Mas essa manifestação de vontade também pode ter aí algumas dificuldades que são solucionadas pelo legislador a partir do artigo 110, tá? Olha aí então na sua tela esses dispositivos. Veja só. Artigo 110. A manifestação de vontade subsiste ainda que o seu autor haja feito a reserva mental de não querer o que manifestou, salvo se dela o destinatário tinha conhecimento. Então veja, se eu celebro um negócio jurídico, mas no meu íntimo eu não quero, mas não informo que eu não quero isso, o negócio vai ainda assim produzir efeitos, vai ter validade. Porque eu preciso dar ciência ao outro de que eu não quero. Se eu fiquei, então, no meu consciente, lá no meu subconsciente falando que eu não queria, azar o meu. Declarei de forma diferente do que estava passando na minha cabeça. E é a declaração que vai prevalecer. E veja, no final, o artigo 110 vai falar, mas e se a outra parte sabia que no íntimo aquela pessoa não queria o negócio? Aí, então, ele não terá
validade, porque, de fato, ela conhecia a real intenção, a real vontade do outro negociante. Bom, vamos para o artigo 11. Olha só. O silêncio importa a anuência, quando as circunstâncias ou os usos o autorizarem, e não for necessária a declaração de vontade expressa. Então veja, regra geral do nosso sistema. Se você ficar em silêncio, então você está consentindo. Mas veja, isso não é a regra que vale para todos os casos. Em muitas situações, a legislação exige a declaração de vontade expressa. Né? Como, por exemplo, agora acontece com a proteção de dados pessoais pela LGPD, que você precisa expressamente concordar com a transferência dos seus dados, com o uso dos seus dados, a forma como vai ser utilizado. Então, veja, tem que ter uma declaração de vontade expressa. Mas nos casos em que não há esse tipo de regra, vai importar aí, como anuência, o silêncio. Então, você ficar em silêncio já valerá como uma concordância, tá? Mas isso, claro, sempre verificando o contexto, verificando as circunstâncias, os usos, os costumes, para ver então se realmente é assim que normalmente funciona naquele tipo de negócio. Bom? E 112, o último dispositivo que eu quero trabalhar na aula de hoje com vocês, diz que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Porque, veja, por vezes, no momento de transferir a nossa vontade para o papel, escrever o que teremos e tudo mais, nós não conseguimos transmitir muito bem. Às vezes por limitações, aí em razão de vocabulário, às vezes por limitações ou em razão aí de aprendizagem, de forma de se manifestar, ou até mesmo pode ser porque houve algum equívoco no momento da elaboração do documento. Mas as partes sabem muito bem o que queriam, o que pretendiam. Então essa intenção, ela é maior, ela irá então ser levada em consideração ao invés daquilo que literalmente está escrito no negócio. Bom? Pessoal, além disso, veja que eu coloquei para vocês aqui nos planos do negócio jurídico também o último plano, que é o plano da eficácia. E a eficácia do negócio jurídico, veja que ela é imediata, tendo agente capaz, objeto, lícito possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei, manifestação de vontade livre de boa-fé, então o negócio jurídico já está apto a produzir os seus efeitos imediatamente, já terá eficácia. Mas acontece o seguinte, que eu posso aí suspender a eficácia desse negócio, colocando uma condição, um termo ou até mesmo um encargo. Mas aí, essas formas aí de estancar, de suspender a eficácia do negócio, por meio desses elementos acidentais do negócio jurídico, nós vamos estudar mais para frente. Então, deixemos para ver com maior detalhamento condição, termo e encargo mais adiante no nosso estudo, tá bom? Pessoal, então era isso que eu tinha para falar para vocês e na próxima aula continuamos a estudar o negócio jurídico e tantos outros temas aí, certo? Muito obrigado e até a próxima.